Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bem, o canal tá um pouco parado aí, vou tentar dar sequência no canal com alguns vídeos e eu decidi iniciar uma série analisando as minhas próprias partidas. É uma inspiração que eu tô tendo no canal do Hang Pawns, que é um croata que, cara, ele tem vídeos muito bons. E ele analisa as próprias partidas dele no canal, e isso ajuda ele a próprio analisar as próprias partidas e as pessoas a como analisar uma partida e ver os erros e conseguir assim melhorar. Enfim, eu vou iniciar então com a minha partida que dá início à minha formação do Rating Feed. Para quem não sabe, eu não sou um jogador forte, eu sou um jogador intermediário para baixo. Então, em 2019, eu comecei a iniciar meu hate feed e eu joguei a primeira partida aqui, a primeira partida contra o jogador de hate feed. Na primeira rodada, eu peguei um jogador de 1723. Aqui aparece que eu tenho 1748, mas esse aqui é o rate CBX, tá? Eu não tinha hate feed nessa época, então é o rate CBX aqui e o meu adversário tem 1723. Vamos lá. Essa partida é de 2019. Foi jogada no torneio Sub 2.200, cidade de Rio Branco. E o meu adversário ele chegou atrasado. Tá? O meu adversário ele chegou atrasado. Então, nessa época aqui eu jogava E4. Então eu joguei E4 aqui na posição. O meu adversário jogou E6. Inicialmente parece que ele vai jogar uma francesa, mas isso aqui tá mais para linhas de moderna, alguma coisa assim. Ele gosta de jogar com bispo fianquetado. Então eu joguei D4, B6. Aqui o lance parece como um erro, uma imprecisão, assim, mas não quer dizer nada. Joguei cavalo C3, tá? Eu vou desenvolver normal, eu não preparei nada para essa partida, eu vou simplesmente jogar os conceitos iniciais mesmo, os conceitos de dominar o centro, desenvolver as peças, rocar, tirar a dama e conectar as torres ali na abertura. Então meu adversário jogou bispo B7, joguei bispo D3, né, defendendo aqui o peão de E4, fazendo mais uma defesa no peão de E4, porque provavelmente ele vai jogar cavalo F6 no próximo lance e vai incomodar. Então ele jogou cavalo F6, eu joguei cavalo F3 aqui, fazendo um desenvolvimento normal, né? Eu tenho o centro forte aqui, meu adversário vai provavelmente atacar com D5 no próximo lance. Então ele jogou bispo B4 e esse lance ele já tenta minar o centro, tá? Porque se eu não faço nada ativo aqui nessa posição, o meu adversário está ameaçando jogar bispo por C3, depois de B por C3, esse peão aqui está caindo, certo? Então eu preciso fazer uma coisa sobre isso. E aqui eu jogo o lance dama E2, é o lance do computador, é o melhor lance. É um lance que me ajuda a defender minha peça e automaticamente me ajuda no desenvolvimento, porque eu já vou conseguir no próximo lance tirar o meu bispo aqui, fazer o rock e automaticamente as minhas torres já estarão conectadas. Né? E isso é bom. Já vou estar terminando o desenvolvimento, enquanto o meu adversário está um pouco atrasado no desenvolvimento ainda. Tá? Ele tem que jogar aqui um D5 para ele conseguir liberar as peças. Então, meu adversário jogou D5 né, no lance. E aqui eu tinha algumas opções. Eu pensei no lance E5, certo? Eu pensei no lance E5. O que acontece? Ele poderia jogar cavalo FG4? Poderia, mas eu acho que esse lance ele não é bom, porque eu simplesmente vou conseguir jogar H3 depois que o bispo volta, que o cavalo volta para H6. Eu tenho a opção de tomar, não que eu queira tomar, mas eu tenho a opção de tomar e aí ele vai ficar com a estrutura de peões debilitada. E eu vou conseguir rocar grande nessa posição. Certo? Eu vou conseguir rocar grande nessa posição. Só que, se o meu adversário joga cavalo D5, cavalo D7, o que acontece? Eu vou ter esse peão aqui atrasado. Provavelmente, vamos lá, cavalo D7, né, cavalo de F D7. E que nessa posição, eu sinceramente não sei o que jogar. Tá? Sinceramente, eu não sei como jogar esse tipo de posição.
Porque, por exemplo, você joga o bispo D2, bispo por C3, bispo por C3. Eu acho que ele não tá necessidade de ele rocar agora. E ele jogando alguma coisa como C5, esse peão aqui vai ficar fraco. Certo? Ele tá ameaçando C4, certo? E aí eu sinceramente não sei o que fazer. Eu não achei esse tipo de posição confortável de jogar. Então aqui eu simplesmente tomei, por D5, cavalo por dama por D5. E aqui simplesmente bispo D2, tá? Eu tô aqui, quer tomar o meu peão, quer tomar o meu cavalo em C3, eu vou retomar de bispo. Vou ficar com uma estrutura boazinha. Depois eu vou rocar, jogar torre E1 e torre E1, torre D1 e aí continua. Simplesmente jogando nos conceitos. Meu adversário tomou aqui, tá? Eu tomei de bispo. Tudo bem, meu bispo fica um pouco preso, sim, mas isso aqui a gente se resolve, tá? Tranquilamente a gente resolve isso aqui. Ele jogou roque, eu joguei roque também. E ele jogou cavalo de B, D7, certo? Continuando aqui o desenvolvimento. Observa que eu falei para vocês que eu iria jogar tranquilo, eu iria jogar simplesmente desenvolvendo as peças, trazendo as minhas peças para o jogo, dominando o centro, e foi isso que eu fiz. Joguei em cima de conceitos básicos. E aqui meu adversário jogou cavalo de B, cavalo de B, D7. E aqui eu pensei em algumas coisas. Meu adversário está com uma bateria bastante forte aqui, tá? Isso aqui é fato. Eu, por exemplo, não tenho cavalo D5 aqui nessa posição. Cavalo E5 nessa posição. E aqui eu joguei o lance bispo C4. E aqui o computador disse que é um erro. Eu não vi o que o computador aqui fala nessa posição. Ele fala para jogar torre de FD1. Talvez torre de FD1 ou B3. Para depois expandir com C4, talvez, né? Mas eu, sinceramente, achei que bispo C4 aqui, o computador fala que é uma imprecisão, talvez, né? Mas tudo bem. E aqui vem a dama H5. Dama H5. E nessa posição, eu pensei em algumas coisas, porque eu preciso tomar algumas decisões importantes. Beleza. Vamos lá. A minha ideia inicial aqui, eu poderia jogar... O que está acontecendo aqui, na verdade, né? Esse meu cavalo aqui está bem pressionado, não é isso? Porque eu tenho o bispo aqui atacando, tem a dama atacando, certo? E não tem basicamente como eu defender. E aí eu pensei em uma troca de damas seria favorável para mim. Então eu comecei a calcular cavalo E5, certo? E me parecia interessante. E foi o que seguiu na partida. Tá? Cavalo E5, dama por E2, bispo por E2 e aí torre de A C8. E aqui eu começo simplesmente a gostar bastante da minha posição. Porque, tá bom, o bispo dele tá bem ativo. Beleza. Só que, quando eu jogar bispo D2, C4, eu vou ter um centro bem forte. E eu acho que isso compensa um pouco a atividade das peças dele. Então o que aconteceu? Eu joguei cavalo por D7. Cavalo por D7. Bispo D2. Eu quero jogar C4. Meu adversário jogou C5. Beleza. D por C5. Torre por C5. E aqui o lance C4. Tá? Meu adversário está com a torre ativa, tudo bem. Só que eu vou expandir aqui, eu vou conseguir ganhar espaço e eu vou conseguir desafiar essa atividade das peças dele. E eu acredito que com a vantagem de espaço que eu tiver, eu jogando C4, B4, e eu trocando as peças, eu imaginava que eu conseguiria ter uma vantagem, porque depois que as peças dele não estão mais ativas o suficiente para valer a pena, né, as peças dele estando ativas,
eu conseguindo trocar e não tendo mais as nossas peças estando ativas igualmente, eu acredito que a vantagem de espaço me favorece. E aqui eu sinceramente esperava que meu adversário fosse jogar um torre C7, talvez, porque esse bispo F4 eu acho que assim que é um bom lance. Mas surpreendente, meu adversário jogou torre D8. Tá, torre D8. É ameaçando algumas coisinhas aqui, né? E aí eu joguei... Opa! Nessa posição, eu joguei bispo B4. Tá? Bispo B4. E aqui, de novo, eu esperava que meu adversário ia jogar um lance do tipo torre C7. Que nesse caso aqui não é possível, né? Na verdade, aqui um torre C8 seria melhor. Mas enfim, observa que eu consegui já restringir a atividade dele. E aqui meu adversário jogou um blunder, eu considero um blunder. Ele jogou torre G5. O que acontece? Ele coloca a torre, né, atacando aqui o ponto de G2. Só que eu até em uma aula do SUP, ele disse que se você faz um lance, que esse lance simplesmente ataca alguma coisa, e o adversário vai conseguir defender simplesmente com um lance, provavelmente esse lance não é bom. Tá? Provavelmente esse lance não é bom. Então, assim, ele simplesmente fez um lance que atacaria aqui o meu ponto de G2. Certo? E esse lance não tem mais nenhuma outra ideia. Simplesmente somente essa ideia. Porque a torre dele saiu dessa coluna aqui. Não vai ter como voltar para a coluna de D, que é uma coluna aberta. E ele simplesmente quer atacar esse ponto aqui. Certo? E eu consigo defender esse ponto com uma certa facilidade. Eu simplesmente jogo F3. Certo? Eu jogo F3, eu limito a torre dele para vir a G4, eu defendo isso aqui, eu restringo a casa de E4 para o meu adversário. Então, assim, o meu adversário ele me forçou a jogar um bom lance, que é F3. Certo? Então, beleza. Aqui o meu adversário jogou torre E5, tá? Atacando aqui de volta. Eu simplesmente aqui joguei rei F2. Cara, e esse lance pode parecer estranho, pode parecer, sei lá, mas é um lance muito bom. Rei F2 aqui é o lance do computador. E eu fiquei muito feliz de ter visto depois que eu joguei esse lance. Porque, assim, eu posso jogar torre E1 nessa posição, eu acho. Não é isso? Eu posso jogar torre E1 nessa posição? E assim, torre E1 talvez pareça ser um lance mais natural. Porque você coloca a torre aqui, desafiando essa torre, certo? Mas eu pensei, ó, nós estamos indo para um final. Eu vou tentar trocar as peças logo. E assim, inevitavelmente, essa torre dele eu vou conseguir trocar ou vou conseguir deixar ela numa posição infeliz. Porque perceba bem, a torre dele tem... Aqui para o lado da dama, a torre dele não tem casa. Certo? Quando eu jogar bispo C3 ou bispo D2, eu vou conseguir dominar essa casa ou essa casa aqui. Né? E depois eu vou jogar B4 e aí a torre dele não tem mais casa nessa fila, né? Vai ter que voltar. Então, assim, rei F2 não é um lance óbvio, mas é um lance muito bom que eu fiquei feliz de ter jogado nessa posição. Então, meu adversário jogou A5. Aqui ele cria uma debilidade, mas ele também tira a atividade do meu bispo. E aqui simplesmente, e nesse lance também, o meu adversário fez um blunder. Né? Eu já fiz o lance aqui, mas nesse lance o meu adversário ele perde um peão. Por quê? Meio que, na verdade, esse lance não faz ele perder o peão, mas é o início da que a casa do adversário cai. Eu jogo bispo D6, tá? O meu adversário joga torre C5, ok?
Torre C5, que é um blunder também. Vamos ver qual que ele deveria jogar nessa posição. Ele tem poucos lances aqui, né? Porque, ó, torre F5 eu tenho G4. Deixa eu ver o que o computador recomenda nessa posição. Torre H5, certo? Torre H5. E aí eu consigo jogar torre D1 e depois torre bispo C7. E aí eu vou estar atacando essa torre. Eu vou estar atacando essa torre e esse peão aqui. Então, assim, na verdade, a casa começou a cair quando ele jogou esse lance. Né? Quando ele jogou esse lance. Porque ele deixa esse peão fraco. E assim, esse é um peão atrasado? É. Mas eu não tenho como atacar esse peão. Quando ele joga A5, ele cria uma debilidade que é um pouco mais fácil de atacar, porque o meu bispo aqui está jogando. Certo? Então eu joguei bispo D6, torre F5, e aqui torre D1, torre de AD1. E percebam, as peças dele estavam mais ativas, né, no início do jogo, do que as minhas. Só que chega nessa posição, as minhas peças ficam mais ativas. Observa o meu bispo, como ele domina o tabuleiro. Observa a minha torre desafiando a torre dele. Tá? O meu rei também já está próximo do centro. A minha torre aqui pode vir para E1. E o jogo vira, porque eu fico com as peças ativas. Certo? E assim, como as peças ativas eram uma vantagem dinâmica, ele teria que jogar com precisão para essa vantagem continuar. Certo? E a vantagem de espaço normalmente não é uma vantagem dinâmica. Tá, beleza. Então meu adversário jogou cavalo F6, certo? Não sei qual era a ideia dele, porque esse cavalo está muito bem dominado aqui. Na verdade, ele talvez tinha ideias de cavalo G4 aqui, né? Que é interessante. E aí depois cavalo E3. Tá, beleza. Então aqui eu joguei bispo C7. Eu tô curioso porque cavalo G4 porque nessa posição, depois dessa posição aqui, né? O que acontece depois de cavalo G4, né? Eu jogo rei G1. Ah, tá. O meu adversário não tem esse aqui, né? Porque eu tô trocando lá. Entendi. Provavelmente eu vi isso então. Então aqui, aquela ideia que eu falei continua. Eu jogo bispo C7. Meu adversário ele não toma a minha torre, ele tira a torre e aí eu tomo aqui. E aqui quando eu tomo em B6, o meu adversário tem um contra-jogozinho. Né? E4 aqui é uma ameaça. E aí o lance que eu joguei rei F2, que era um bom lance na posição, eu preciso tomar uma decisão muito importante aqui. Muito importante. Aqui, a máquina ela sugere rei E3. A máquina ela sugere rei E3. Só que, cara, qual humano que vai jogar rei E3 nessa posição? Provavelmente poucos. Poucos humanos. Porque assim, não faz sentido você jogar rei E3 nessa posição. Você colocar o seu rei na frente aqui, cara. E veja bem, ó. Rei S3. Aí ele joga torre G5. Eu tenho que jogar G3. E4. E aí torre D8. Então assim, vendo a linha, pode ser que rei E3 é um lance razoável. Só que assim, não estava claro para mim isso. Então eu preferi jogar com rei F1. Rei G1. Então eu vou jogar rei G1 e tá tranquilo. E aí o que acontece? Meu adversário joga A4. Eu simplesmente jogo torre D8, vou trocar as torres. Meu adversário joga H5, ele não tem mais o que fazer. Ele cria um Azinho pro rei aqui, né? E tenta também criar algum contra-jogo por aqui. Eu simplesmente troco. E jogo B3. A por B3.
cavalo F6 e bispo D3. E aí depois de bispo G5, aqui é um erro, porque eu simplesmente jogo bispo E3 e a torre dele não tem mais casa. E a partida aqui é apenas converter uma partida que tá relativamente tranquila para converter. O meu adversário joga torre G6, eu tomo F por G6, bispo G5, simplificação, capa branca. Quando você tem uma vantagem, você simplesmente precisa trocar as peças. Aqui eu tenho 2 peões passados, distantes do rei. Simplesmente eu vou trocar peças e vou levar para um final. Já está no final, né? E eu tomo. Torre A1, eu acho que esse lance é muito bom, porque simplesmente ameaça jogar com torre A7 e eu vou simplesmente cravar a peça do adversário. Ele joga com rei E6, rei F2, vou levar meu rei para o centro, preciso levar meu rei para o centro. E depois de E4 aqui, o meu adversário foi o último erro do meu adversário, porque aqui eu jogo torre A7, e aí ele não tem tempo para capturar aqui, porque ele está caindo o bispo. E se ele joga bispo C7, disposição, eu vou simplesmente tomar. Ele toma de rei e aqui tá ganho, os peões estão ganhos. Eu não preciso me complicar, eu posso entregar a qualidade e ganhar com os peões. Então, o que aconteceu foi isso mesmo, a gente só jogou E4, eu joguei torre A7, meu adversário jogou bispo C6, eu joguei torre A6. Aqui o meu adversário poderia, por exemplo, jogar rei F. E assim, eu tenderia a jogar esse lance. E depois de rei C5, rei E3, e vou jogar esse final que tá ganho, assim, tá relativamente tranquilo de ganhar. Não, tá bem tranquilo de ganhar, na verdade. Mas aqui até o computador sugere jogar com B4, ameaçando aqui, né? E aí depois de rei C7, jogar com B5, porque o meu adversário precisa voltar, eu posso tomar em F4, posso tomar aqui, F5 não faz nada, então assim, a partida está completamente ganha. Então essa foi a minha primeira vitória contra um adversário com rate feed. Assim, foi uma partida que eu gostei de jogar e eu fiquei feliz por ter jogado ela relativamente bem. No chess.com a análise que eu fiz diz que eu não tenho nenhuma imprecisão, mas aqui diz que eu tenho algumas imprecisões. Mas assim, não considero imprecisões, eu considero... nem sempre os melhores lances são nem sempre os melhores lances do computador são os melhores lances para você, né? Porque você prefere jogar determinado tipo de posições em que o computador dá tipo 0,3 de vantagem para algum dos lados. Isso para um jogador, pelo menos do meu nível, não faz nenhum sentido. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like aí. E no próximo eu vou tentar trazer a minha próxima partida aí, que eu joguei com um jogador para formar o meu rate feed, certo? No mais, valeu, falou, até a próxima.